Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós temos como título esse congresso Para Onde Irei. Tivemos aqui o pastor Júnior Firmino, tivemos aqui os irmãos da Igreja Batista da Várzea, ali o grupo, como Arnaldo e todos os irmãos. Tivemos aqui a banda Profetiza, tivemos Atos 2, tivemos o Bruno Guzmão e os irmãos da Ibal. Foram momentos de crescimento e já estamos assim sonhando com o congresso do ano que vem. Mas antes disso, vamos também ter aqui um encontro com pastores e líderes de toda a região para podermos marcar aqui também um congresso de liderança para que esses irmãos andem na cura do Senhor. Queridos, eu vou fazer diferente. Primeiro, aqueles que estão visitando a igreja pela primeira vez, é só uma questão, porque todo mundo vai se levantar. Mas aqueles que estão visitando, por favor, fiquem de pé e depois eu mandarei os outros, só para a gente localizar onde vocês estão. Por favor. Amém? Amém? Eita Jesus. Glória a Deus. Aqui, né? Ao lado de... Muito bem. Queridos, sejam bem-vindos. Agora os irmãos, olha aí, vamos ficar todos de pé e você vai dar um abraço, um aperto de mão aí. Também desejar aí seja bem-vindo. Toda a igreja de pé, que a gente vai nessa palavra. Mas aos queridos, sejam bem-vindos, amados. Quero dizer uma coisa para vocês. Se você já tem uma igreja, leve lá o abraço desse pastor. Se você não tem, então você encontrou um lugar. Pode ficar aqui com a gente. E a gente vai tudo mais junto. Essa igreja ela era perfeita até o dia que eu cheguei. Aí ficou assim, bonita. Deus abençoe a cada um de vocês. Gênesis, capítulo 12. Leremos alguns versículos. E você que tem aí, que não tem Bíblia, por favor, pegue aí uma carona no que tem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão para lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso Deus tremendo, maravilhoso, o nosso Pai que cuida. É o Pai que nós podemos dizer: Abba, Pai. Pai querido, Pai amado, Pai extraordinário. Senhor, bendito seja o teu nome. Porque o Senhor é aquele que olha para dentro de nós e sabe da nossa estrutura, apesar de saber que ela é uma estrutura frágil, pó, mas ainda assim o Senhor coloca o Espírito Santo dentro e sopra vida e recria todas as coisas, fazendo se tornar nova criatura. E nisso, Senhor, está a tua graça e o teu favor derramado em nossos corações, que pela fé nós crescemos no Senhor. Por isso, nessa noite, eu sei que o Senhor tem muito mais a falar nesse dia, nessa hora, nesse instante. Com cada um o Senhor marcou um encontro.
marcou o encontro com os que estão aqui, mas marcou o encontro com aqueles que estão andando, que estão fora, porque a tua palavra há de ecoar em tantos recantos, não só aqui, não só na cidade de Camaragibe, não só nas cidades circunvizinhas, mas também longe, fora, ao alcance que só o teu Espírito Santo fará uma obra extraordinária. Por isso louvamos o teu nome. Nossa vida se entrega e se rende a ti com alegria, com ousadia. Nós declaramos, Senhor, que o teu Espírito colocou em nós um primeiro amor, e esse primeiro amor tem feito a diferença em nós, de sairmos das trevas para a tua extraordinária luz. E o Senhor tem nos enriquecido e nos abençoado e nos limpado e criado uma estrutura em nós de ousadia. Bendito seja o teu nome, porque muitos são curados, muitos são libertos, muitas coisas velhas ficam para trás, e o teu povo se renova na fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Queridos, meus amados irmãos, amigos, minhas irmãs, o tempo todo por onde passamos e onde estamos, há um grupo de pessoas sedentas da palavra de Deus. Eu lembro disso porque quando eu estava em casa e uma irmã daqui, ela disse: pastor, vou pedir para uma cliente minha ligar para o senhor, para que o senhor ore por ela. E deu uns 5 minutos, ela ligou e então ela abriu o coração e eu pude ministrar a palavra para ela, falar partes da palavra de Deus e falar daquilo que o Senhor tem para nós. E uma coisa mais interessante que eu ouvi ali foi quando ela disse: a partir de agora eu libero perdão para minha filha. Nesse exato momento eu me declaro livre daquilo que estava no meu coração em relação à minha filha. Queridos, aquela mulher eu creio que nem cristã é, no sentido, não é isso, minha amada? Ela já aceitou Jesus. Já aceitou, glória a Deus, aleluia. Mas ela já foi falando isso. Eu disse: a partir de agora suas dores vão embora. Ela sentia dores na nuca, eu digo: minha querida, já vai sair. Então quando eu orei ao Senhor, eu já orei dando glórias a Ele, louvando o nome dEle e realmente repreendendo aquilo, todo espírito maligno na vida daquela mulher. E eu tenho certeza que ontem ela dormiu. Amém. Eu tenho certeza. Depois até eu quero o relato dessa história, mas porque o Senhor vai fazendo coisas extraordinárias, vai curando e vai libertando. A gente tem uma história da vida de Abraão, porque nós estamos com esse nome, com essa frase, daquilo que está lá em João, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Essa foi Pedro falando: para onde iremos nós? E nós já estamos aqui, só que nem todos que estão aqui não têm uma convicção pela palavra. Porque muitas pessoas têm a convicção de para onde estão indo, mas não é baseado na palavra de Deus. É baseado em ensinos de homens. E quando é baseado na palavra de Deus, todo aquele que anda na visão da palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Ele não fica tirando pedaços da palavra. Não, isso aqui eu creio, isso aqui não é o Deus que eu acredito, e ele vai fazendo uma coisa assim, uma mescla. Não, ele crê na palavra toda e ele procura entender por que é que Deus no Velho Testamento era um Deus que abria a terra e engolia as pessoas, ou mandava descer fogo, e no Novo Testamento não faz. Se você estudar a palavra de Deus, você vai saber. No Velho Testamento o Senhor julgava o seu povo instantaneamente. A lei era um julgamento instantâneo. Então a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito. Então não havia um tempo de grande complacência, não. Queridos, nada mudou em relação ao Novo Testamento. Se você achar que o Deus da justiça do Velho Testamento é diferente do Deus da justiça do Novo Testamento, pode deixar aí. Então, nada mudou. Simplesmente o que muda é que o Senhor agora, com a nova aliança,
ele postergou a ira dele. Só isso. Com a velha aliança, a ira do Senhor se acendia com muita facilidade. O mesmo Deus que é santo, que é extraordinário, que é o Deus da justiça, é um Deus também que se ira. E a ira de Deus não contém pecado. A ira de Deus não tem o menor traço, o menor vestígio de pecados, de erros, diferente da nossa. Quando nós nos iramos, a gente traz um monte de coisa ruim que vai sair de dentro. Quando nós estamos irados, vem saindo uma série das coisas mais cavernosas possíveis, elas vêm com toda a força. É diferente do homem. O homem é vingativo com uma ira perversa. O Senhor, quando se vinga, ele se vinga na santidade dele, pela justiça que ele tem em relação à santidade dele, de não permitir o pecado. E no Novo Testamento? Eu encontro pessoas dizendo isso. Então o Novo Testamento é diferente, porque Jesus é diferente, é amoroso. É verdade. Só que você está vivendo o tempo da nova aliança, que inclui a graça. E no tempo da graça, a Bíblia diz que Deus é longânimo, para que ninguém mais venha se perder. E ainda assim, escute, e ainda assim, a grande maioria está indo a passos largos para o inferno, porque não querem entender o caminho da graça. Não querem. Pasmem. Mas nem todos que estão aqui se inclinarão diante do Senhor, porque muitos não querem. Acham bonito o culto, gostam dos louvores, gostam talvez do estilo da pregação, ou mais ou menos, gostam talvez do calor de um irmão, de um abraço, mas ainda assim vai falar assim: não, eu não quero. E vai até o fim, apostando numa visão, absolutamente de uma certeza para si, que não é a convicção da palavra de Deus. Esse homem, Abraão, ele também vivia com seu pai, o Terá, ou Tera, como alguns chamam. E a Bíblia diz que ele era um homem idólatra. Ele vivia dentro do caminho da idolatria. E quando o Senhor chama ele, Abraão não foi criado num lar onde orava-se a Deus, não se conhecia, não tinha palavra de Deus, não se pregava. Ele não veio de uma raiz histórica, através lá de Adão, em que era um lar de bênção. Não, por quê? Porque a nação adâmica, grande parte dela tinha sido destruída já por causa do pecado. E então, quando vem o dilúvio, sobra uma nova raiz, que é a raiz de Noé. E a partir dele surge um povo. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, é uma história primitiva. É uma história em que dá-se o início do mundo, em que o Senhor gera o homem, gera as coisas, o homem peca, o homem cai, Deus destrói a humanidade, salva uma família, e essa família, ela começa a caminhar e vai piorando todo o tempo. Na raça humana, o ser humano sempre foi piorando com a história. Por isso, qualquer crença nesse mundo que pregar uma raça melhorando, desconfie. Nós estamos aqui num grupo razoável hoje. A igreja teoricamente está toda cheia. Há outras igrejas aí que tem 5.000 pessoas. Há templos grandes aí, como eu vi nos Estados Unidos, 30.000 pessoas. Mas o que é isso face a 7 bilhões de pessoas? 0, qualquer coisa. Então a grande massa da humanidade não está sentada em banco ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra. A grande massa continua piorando. A Bíblia diz que o negócio é tão ruim que, por causa do esfriamento, por causa da maldade, o amor vai se esfriando. E ele diz assim: quando o Filho do Homem retornar à terra, porventura ainda encontrará fé? Nós vivemos num tempo assim. O homem hoje, escute o que eu vou lhe dizer, ele é muito pior do que era 30 anos atrás, há 10, há 5, há 1 ano. Muito mais. Ele é muito mais prepotente, ele é muito mais qualquer coisa, ele muda de ideias, ele é uma pessoa totalmente vazia.
uma crise psicológica, sociológica, porque é o meio que ele está, psicológica porque é o mundo que ele pensa, e espiritual porque é o mundo que ele joga as coisas para fora. Nunca teve tanta crise como agora. Então entendo, se todos aqui se converterem, se todos aqui andarem no caminho do Senhor, se todos aqui entenderem a palavra de Deus, lembre-se que vocês são uma mini gota no universo daqueles outros que não entenderão. Mas a Bíblia diz que são poucos que entrarão pela porta estreita, pelo caminho que é apertado. São poucos. Quando Abraão foi chamado, que ele ouve essa palavra: o Senhor, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor está dizendo: sai do meio de um povo que não acredita em mim, de um povo que de fato está vivendo um tempo em que está na idolatria, está na ciência, está no conhecimento, está na astrologia, está nos ismos da vida, está andando dentro de várias religiões, mas não teve uma experiência genuína, pessoal com Cristo. Incrível. O caminho mais fácil de toda a história do ser humano é o caminho com Cristo. Aleluia. Irmãos, é o caminho mais fácil. Eu já andei por vários caminhos. Já pesquisei, teoricamente, tudo que tem que se pesquisar em relação de crenças. Eu já estive em vários templos, de várias coisas. Podia citar aqui um monte deles, que não tem nada a ver com o caminho evangélico. Já pude me fartar de experiências, de prazeres em vários locais. Já pude viajar para muitas situações. E não tive que ir no extremo para poder entender isso. No extremo, estava no último minuto da vida. Não. Tinha um camarada apontando uma arma para a minha cabeça. Não. Não foi nada disso. Lendo a palavra de Deus, eu entendi, pelo esclarecimento que o Espírito Santo me deu, de que Jesus Cristo é a única e a melhor resposta para o ser humano. Foi a melhor resposta. É tão extraordinário que durante todos esses anos de vida, com vários tropeços dando, já na caminhada de fé, eu nunca ouvi uma voz que me rejeitasse da parte de Deus. Pode ter rejeitado os meus atos, mas nunca rejeitou a minha alma, a tal ponto que momentos que eu estava absolutamente dizendo: não dá mais para ir, eu vou parar, o Senhor vai lá e de novo: vem aqui e levanta. Queridos, como é interessante você se sentir cuidado por aquele Deus que, quando você diz eu creio em ti, e as coisas começam a mudar totalmente a partir daí. Eu sei que muitos aqui já passaram por essa experiência. Muitos aqui estão vivendo esse tempo. Então, esse homem, Abraão, ele viveu isso. Esse homem que teve dificuldade inicialmente. Alguém pensa que Abraão, quando disse assim: eu vou sair daqui, a fé dele já era uma coisa extraordinária. Não, a fé de Abraão era muito fraca. Ele ouviu a voz de Deus, ele saiu da parentela dele, porque o Senhor disse assim: sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Entenda, estava muito claro a saída: sai da tua parentela, da casa do teu pai, mas era uma coisa muito complicada: vai para uma terra que te mostrarei. Isso fala muitas coisas para nós, porque você sabe quem você é, você sabe onde está, você sabe o meio social e familiar que reside e convive, mas é, de uma certa forma, obscura a estrada que diz onde você vai dar. E talvez essa seja a maior luta: Senhor, o que é para eu fazer? Talvez seja a maior luta de muitas pessoas. E Abraão não foi diferente, porque ele disse assim: Abraão entendeu o chamado, mas ele não sabia onde ia dar, irmãos. Mas o primeiro passo ele deu. Ele entendeu que era Deus chamando ele. Eu posso dizer que eu fui muito mais difícil do que Abraão, porque quando eu tinha 17 anos, 18 anos, as pessoas já falavam: você tem um chamado. E eu me esquivei. Eu lembro que quando eu já tinha 27 anos,
por aí, 26 anos, 27 anos, eu estava na igreja presbiteriana ali na cidade, na primeira com o pastor Augusto Nicodemos, e ele disse assim, vem cá, você precisa ir para o seminário, a igreja vai pagar tudo. Eu disse, negativo. Tá doido, não quero esse negócio não. Era ele via aquilo, Deus chamando, e eu não via. Eu disse, isso não é para mim, isso é perigoso, isso é escandaloso, eu vou me mandar. E me mandei. Passei 10 anos. Tudo que eu fiz daí para lá tem um montão de derrotas na minha vida. Mas tudo que eu não queria era atender esse chamado. Fugi o quanto pude. Me meti em tudo quanto pude, menos nesse caminho. Até que não tinha mais jeito. O Senhor disse, agora eu sei como lhe pegar. Ele pegou aqui e disse, vou tocar num montão de coisa sua. Não tinha mais nada o que fazer. Eu fui me render, irmãos, aos 40 anos, para fazer o chamado de ir para o seminário. Abraão não, ele atendeu logo e foi. E eu posso dizer que agora, passados 12 anos depois, é que eu tendo, e ainda há um caminho imenso para conquistar de coisas. E não adianta mais eu lamentar o leite derramado. Eu tenho que partir daqui para frente com toda a ousadia. Com tudo que tiver, de força. Agora vai com tudo. Em nome de Jesus. Então eu sei que assim como eu resisti, muitos têm resistido. Muitos têm resistido no chamado. Se o Senhor apareceu a mim e eu disse, Senhor, vou te servir, mas não vou me meter nisso aí. Irmãos, Deus quando chama você, Ele diz o que você deve fazer e ponto final. Quem tem juízo, obedece. E acabou. E segue em frente. Como disse o pastor Júnior Firmino, porque você está entrando numa faculdade, como ele falou no congresso. Então tem gente que fala assim, até eu lembrei isso que é o Marquinhos. Eu falei, Marquinhos, fique atento que Deus pode estar chamando você para o ministério. Ele disse, papai, eu vou fazer computação porque eu quero ganhar muito dinheiro. Isso foi essa semana, irmãos. Aí o Júnior Firmino estava aqui e ele estava gravando a mensagem do Júnior Firmino. Eu apontei para ele, você está ouvindo aí, não? Porque você pode ganhar rios de dinheiro, mas lá tem que ser seu ministério. Se você não conseguir exercer seu ministério onde você está, ouça o que eu vou lhe dizer. Se você não conseguir dar o testemunho de Cristo onde você está, por uma situação qualquer, você tem que ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, nesse local eu não consigo, tem alguma coisa errada. Então o Senhor vai mudar a história. Tem um amém? Amém. Tem mais de um, glória a Deus. Amém. Aleluias. Então, entenda o que eu estou falando. Se o Senhor quer usar você, entenda o que quer e vai usar, mas onde você está, fala assim, no ambiente que eu estou, não tem condição nenhuma, então você está no ambiente errado. Pastor, eu trabalho num local altamente insalubre, local contaminadíssimo, você não pode abrir a boca para falar de Jesus em hipótese alguma. Então, querido, você vai dizer, Senhor, então me tira de lá. Porque eu não vou perder tempo, 20, 30, 40 anos, e quando chegar o dia de partir para a eternidade, o Senhor falar assim, teu talento, presta conta. Senhor, eu sei que tu és o quê? És um Deus tremendo, tu colhes onde não plantaste, tu és muito duro, está aqui o único talento que tu me deste. O que é que ele vai dizer com você? Servo bonzinho, maravilhoso, tu sabias que eu era duro. Ele vai dizer servo mau, infiel. Então cuidado para você não viver uma vida enganada, plantando, como diz Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus dizendo que se você planta as coisas na terra, pensando obter tesouros da terra, você está simplesmente plantando coisas onde está o ladrão e onde está a traça e a ferrugem. Se você pensa nas coisas do céu, onde quer que você esteja, você está plantando tesouros nos céus. E eu digo a você que o galardão nunca dá o bicho, nunca dá ferrugem, não precisa botar óleo, não precisa ser de inox, nem um metal precioso, não, porque o Senhor mesmo cuida. Saiba disso. Você foi chamado para também ouvir a voz do Senhor.
Você foi chamado para obedecer a palavra. Você foi chamado, irmãos, porque há um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito é para que você se alegre ousadamente na presença do Senhor. Você foi chamado para levar uma vida de filho, mas uma vida de filho que também seja servo. Explico. O filho é aquele que está ali, papai. E ele é papai. O filho é aquele que você abraça ele, o pai. O filho é aquela relação que aumenta dentro de você através daquilo que o Espírito Santo é dentro de você, ampliando a fé, como fez em Abraão, e aumentando a nossa relação com ele através do fruto do Espírito, que é alegria, é paz, é amor, é bondade, é benignidade. Essas coisas é a relação filial paternal. Mas eu não posso esquecer que ainda também sou servo. E Paulo dizia uma palavra lá, doulos, que dizia, eu sou escravo. Aquele que se achava eleito, aquele que dizia que nós vamos reinar e já estamos reinando com ele, aquele que diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestes, foi o mesmo que disse, eu, servo de Jesus Cristo. E a relação serviçal é a relação que é gerada pelos dons espirituais. Então tudo que eu vou servir ao Senhor e aos outros são pelos dons espirituais. Tudo que eu vou me relacionar com o Pai em relação de filho e pai é pelo fruto do Espírito. Ou seja, a minha relação de amigo de Deus, de filho de Deus, é a relação filial paternal. Essa Abraão tinha, ele era amigo de Deus. Por outro lado, você também foi chamado para ser servo do Senhor. E como servo, você tem que atender ao chamado. Como filho, você foi chamado para manter uma comunhão intrínseca com aquele a quem você elege como seu amigo, como seu pai, como aquele que cuida de você, como aquele que lhe protege, como aquele que lhe dá a herança. Mas como servo que você é, ele é Senhor. Nessa hora eu não digo paizinho, eu vou dizer Senhor Deus. Muda, porque também é isso. E como Senhor, eu simplesmente vou trabalhar de forma árdua, porque Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, por isso que eu trabalho também. Jesus tinha uma certeza tão convicta disso, que ele disse, olha, as raposas têm lá o localzinho dela, o boi tem, mas o filho do homem não tem tempo nem para reclinar a cabeça. É frio, é chuva, é sol, eu tenho um tempo curto. Queridos, esse homem, Abraão, ele foi chamado onde todo mundo, pelo menos no Brasil, eu acho que lá também, na Seguridade Social, já estava indo ao INSS buscar o dinheiro. 75 anos. Abraão certamente talvez já estivesse aposentado. E de repente surgiu um chamado para ele atender. E o chamado era diretamente daquele que se tornaria pai espiritual dele, o Senhor. E esse homem é chamado aos 75 anos para poder desenvolver um grande trabalho. Um trabalho de desenvolvimento da fé. O que acontece é que em nós, a nossa fé tem que ser crescente. A fé de Abraão foi, a princípio, Abraão pisou na bola, a princípio Abraão mentiu, contou umas historiazinhas cabeludas lá, por causa da mulher dele. Mas depois que ele amadureceu, depois que esse homem entendeu todo o processo, irmãos, ninguém segurou ele. Ele foi uma bala na mão de Deus. O Senhor também, Ele chama a mim e a você para fazermos uma grande diferença. Para sermos um instrumento de potencialidade no Senhor. Então, esse homem, só para vocês terem uma ideia, lá no Velho Testamento tem mais de 40 referências a falando dele, falando de Abraão. E é interessante observar que os lãs do islamismo, eles também têm Abraão como pai. Ele é a segunda pessoa mais importante do Alcorão. Ele só perde para Maomé. Alguém vai dizer, puxa, mas não é mais importante. Não, mais importante do Alcorão é Maomé, o profeta. Mas Abraão é a segunda pessoa mais importante. E tem mais citações de Abraão no Alcorão do que no Velho e no Novo Testamento. Tem 188 vezes no Alcorão. Então nós temos 40 citações no Velho Testamento e o Novo Testamento cita 75 vezes esse homem.
Por exemplo, o capítulo 11, que é o capítulo da fé de Hebreus, fala de vários heróis, ou de várias pessoas. Mas Abraão é algo que é dedicado maior tempo. Paulo fala disso. Estevão, na sua defesa em Atos, ele cita Abraão, como Deus fez as coisas. Então ele é chamado aquele homem que, em Romanos também, fala, Romanos 6, 4, Paulo também fala disso, de que a nossa fé é pela graça, e é a graça que nasce em Abraão, não nasce na lei, mas nasce em Abraão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um dom de Deus. A fé que nós temos deve ser uma fé que venha crescer. Então nós somos chamados filhos de Abraão pela fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro a manifestar, a entender. Então suas boas obras, todo mundo tem que fazer boas obras. Todos nós. Até o ateu, ele tem que fazer boas obras, senão ele poderá ser preso. Se ele pisar na bola, se ele não cumprir a Constituição, se ele fizer alguma coisa fora da lei, porque ele está fazendo alguma coisa a mais, ele pode ser preso. Mas quem dá a vida eterna a nós é uma fé pujante na pessoa de Jesus Cristo. E nós somos justificados. Como é que pode isso? Nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por outras coisas, mas justificados pela fé. Então nós precisamos entender, queridos, que há uma ordenança de Deus. A fé pela qual somos chamados não é uma coisa. Deus não está fazendo um plano nas coisas aí fora, mas o Senhor está mirando você, está mirando a mim. O Senhor chamou você lá do ventre da sua mãe, ou desde a eternidade, porque Ele sabia que você ia nascer, e Ele sabia que você um dia estaria num domingo à noite aqui, como hoje, que amanhã você vai estar em outro local, uma terça em outro local. Ele sabe dos seus passos, mas Ele quer que você seja alguém que ande pela fé, seja instrumento de ouvir a voz de Deus. Não faça objeção. Queridos, olhem para mim. Quantas pessoas estão sofrendo de vazios existenciais, inclusive dentro da igreja, porque tem uma confiança nas coisas, tem uma confiança no materialismo, tem uma confiança no seu potencial de trabalho, tem uma confiança na sua família, tem uma confiança no seu dinheiro, tem uma confiança na sua saúde. É aquela velha expressão do final de ano. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos bem, né? Com saúde, está tudo bem, né? Essa maioria, é isso aí, está tudo bem. E 99% dos desejos do final do ano é assim: paz, amor e saúde. Quase nenhum é assim: vida nos pés do altar do Senhor, louvando o nome dele, engrandecendo. Como nós cantamos e celebramos: sai da tua tenda, sai dali, ó filho meu, eu quero mostrar para você o que eu quero realizar na sua vida. Se o Senhor chamou um velhinho, já calvo, cabeça branca, barbudinho lá, o Abraão, já andando meio assim e tal, Ele também está chamando a nós. Eu tenho uma convicção tão claríssima, irmãos. É uma coisa tão forte dentro de mim. Parece uma usina na minha cabeça. Pensando, analisando as coisas, como a gente pode invadir áreas, como a gente pode conquistar pessoas, como a gente pode botar gente no céu, como a gente pode melhorar a vida das pessoas, como a gente pode ver uma cidade, pessoas se convertendo, autoridades de fato saindo da mesmice e se rendendo aos pés de Cristo. Eu vejo isso. Nós nascemos e existimos para isso. O Senhor chamou a mim e a você, da mesma forma que chamou Abraão, chamou para uma aliança. Mas uma aliança de vitória, uma aliança de projetos, uma aliança de realizações. Porque eu encontro aqui, no versículo 2 e 3, pelo menos 3 promessas principais contidas no aqui nesse versículo. Presta atenção. Ele mostra aqui no versículo 2: de ti farei uma grande nação. Primeira promessa: de ti farei uma grande nação. A mesma tradução em hebraico, aqui é povos, ou povo. Então, de ti farei um grande povo. Isso eu queria que você, pelo menos, deixasse o Espírito Santo meter isso aí na sua cabeça e no seu coração. Você nasceu para ser povo abençoado.
povo eleito, geração santa, povo adquirido, aquele que saiu das trevas para a extraordinária luz do Senhor. Será que você tem essa convicção? Pô, querido, só o Espírito Santo, a gente orando para que Ele faça isso. Na sua vida você fala assim: eu existo, eu estou aqui, o Senhor me chamou. Então Ele está dizendo aqui no versículo 2: de ti farei uma grande nação. O Senhor está dizendo a mim: se você permanecer na minha presença, se você crer na minha promessa, eu vou fazer muita coisa acontecer através da sua vida. E isso não tem validade só para mim, não, tem validade para cada um de nós. Amém? Amém. Eu creio assim. Pastor, eu tenho o primeiro grau, eu não sei nem ler direito. Meu irmão, agora nada mais vai impedir a bênção. Mas Paulo era poliglota, era, mas Pedro não era. Era praticamente iletrado. Quando abriu a boquinha, o que aconteceu? Milhares se convertiam. 3.000 pessoas num sermãozinho, hein? Passando a Porta Formosa, olha para mim. Meus bolsos aqui não tem nada, ó, tá limpo. Mas uma coisa eu vou te dizer para você: eu tenho um poder que o Senhor me deu. Levanta, vem. Vamos cultuar o Senhor. Amém, queridos? Amém. O Senhor já deu a instrumentalidade para cada um de vocês. Ele já deu a vocação, Ele deu o dom, Ele deu a fé. Ele fez o chamado, mas você precisa se posicionar. Ele está dizendo além disso. Agora, se você falar: ah, coitado de mim, de vez em quando encontro isso, são coitados, são nada, são Zé Ninguém. É até uma afronta aos 10, um negócio desse. E começa a falar coisas depreciativas de si. Acho que eu nasci para ser uma desgraça mesmo. Eu não sei não, parece que eu nasci virado para o sol, para a lua, para as estrelas. É um montão de besteira. Porque as pessoas vão falando e vão trazendo desgraça para si, ao invés de explorar a fé do Senhor Jesus e se tornar pessoas mais que vencedoras em tudo. Olha para a desgraça. Meu irmão, olha por mim, porque essa semana só foi desgraça. Aí começa a numerar, e para completar, e não termina. Não, meu irmão. Será que você começa a falar assim: essa história vai mudar, ela vai virar? Porque se é verdade, e eu creio que é verdade da palavra, as coisas mudarão na minha vida. Então o Senhor está dizendo: sai da tua parentela, sai do teu conforto, sai lá da zona de conforto, sai da tua incredulidade ou até da tua crença que você tem até hoje, e agora creia no Deus vivo, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Paulo, no Deus dos pais da igreja, no Deus que tem operado na igreja Batista de Aldeia. Aleluia! E vai fazer uma diferença, irmão. Opera. Mas chega gente pessimista, onde chega no local, bota um defeito, e não sei o que, e só vê, aquela lâmpada não está. Onde chega, o Senhor está falando assim: muda a história, eu vou fazer de você gente importante, para mim. Não sei para os outros, para mim você será gente importante. Amém, queridos? Amém. Segundo, eu te abençoarei. E não só isso, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Vamos lá? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Sai para o outro também. Se tu uma bênção, irmão. Para de fazer bobagem. Por último, ele diz no versículo 3. Olha o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Por aqui para mim já para. Porque a outra parte ainda fazia parte, teoricamente, da lei. Hoje até o seguinte: até os que te amaldiçoam eles são abençoados. Porque Deus vai mudar a história dele, vai botar para longe, vai fazer um montão de coisa, vai mandar virar, vai virar o cativeiro deles para outro lugar. Amém. Pode ficar certo disso. Já que a Bíblia diz em Romanos 12, a partir do versículo 9: abençoe os que ele te amaldiçoam. O camarada está falando, botando deixando, meu amigo, que você por mim está abençoado. Deus vai cuidar de você. Amém. Ou então, venha, louvar. Está abençoado. Está abençoado. Agora não começa a eleger gente. Eu conheço um montão de gente que fica elegendo os outros. O Satanás está lá em casa. Ele quando fala assim: é misericórdia, né?
Vai dando misericórdia aí. Porque às vezes quando fala assim, o inimigo se levantou, irmão. E a pessoa fica lá, meu irmão, então ande cheio do poder de Deus. Cheio da graça. Cheio do favor. O inimigo não é a outra pessoa, não, meu irmão. Se santifique, ande cheio do poder de Deus. E Deus vai fazer de você um instrumento extraordinário. Ele diz que vai fazer de você um povo importante. Você vai ser abençoador. E as coisas vão mudar. Agora, se você é crítico, se você olha só julgando, você não tem um louvor nos lábios, você não tem uma fé que aumenta, como as coisas irão melhorar? Como o Senhor vai lhe encher de dons e vocações para que você seja instrumento poderoso nas mãos de Deus? Ó, queridos, para onde irei? Se essa pergunta não é a sua, é um montão de gente que está lá fora. É um montão de gente. Muita gente não sabe para onde vai. E muitos estão indo errado, pensando que estão certos. Ah, porque foi meu pai que me mostrou. Foi minha mãe. Tera também ensinou o caminho errado a Abraão. Pelo pai dele, ele ia para o inferno. Se Deus não intervém na história, Abraão não tinha essa história na Bíblia. Nós não seríamos filhos de Abraão, seríamos filhos de José, de Antônio, de outra pessoa que Deus ia levantar. Mas não seria Abraão. Quem serão seus filhos na fé? Quem você vai produzir daqui para frente? Onde você pisar, as coisas vão mudar? Amém, queridos? Amém. Onde você estiver, você fala assim, eu sou bênção. Pare de falar em crise em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro teve um aleluia, irmãos. Mas teve dois amém. Então, pare de falar em crise, em coisas. Vá orando ao Senhor. Senhor, muda os governantes, muda a mentalidade, dá ideias brilhantes a esses homens. Senhor, nós queremos. Amém. Você tem o poder da oração e a sua fé. Aí você fica hoje, como a gente estava almoçando, tinha um camarada lá e fala assim, eu odeio político. Ele saiu de lá e saiu fazendo assim, irmão, não entendi nada. E foi embora. Porque tem gente que odeia homens. Não adianta odiar pessoas. Não adianta odiar sistemas. Você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar aquilo que mata você e mata a sua família. O pecado, a incredulidade. Isso tem que ser odiado. Pastor, e não é pecado e odiar não? Não. Você pode odiar o pecado, mas pode odiar mesmo. O que é ódio? Repugnância no limite. Repugnância aquilo. Aquilo é da instrução. Isso aqui não, isso me faz mal. Quero nem saber disso. Tira pra lá. Então odeie isso. Agora, ame pessoas. Busque ouvir a voz do Senhor. Pastor, não tenho ouvido. Ore mais, querido. Muda esse sistemazinho de oração de 10 minutinhos quando ora. E somente se alimentar através do pão diário. Diário. Todo dia. Pequenas liçõezinhas. Uma coisinha. Doses homeopáticas que está lhe matando. Quando vê um problema, você fica no problema, você não consegue ter uma visão ampla de Deus e falar assim, Deus está comigo. Deus está comigo e Ele vai mudar esse negócio. Ele vai virar esse cativeiro. Ele vai ampliar a minha visão. E eu vou ver as bênçãos do Senhor. Aleluia. Eu verei. Vai mudar. E as coisas mudarão. Por isso, confie plenamente nessas bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão. Uma terra, uma descendência e uma bênção. Então ele falou isso, que Abraão seria uma grande nação, faria dele um grande povo, e que também seria uma bênção. Ele seria abençoado, as pessoas seriam abençoadas por ele. Então esteja destinado a se tornar bênção para as pessoas. Você já é destinado, mas você tem que permitir a se tornar bênção onde quer que você esteja. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o nome dEle. Ele é poderoso, Ele é tremendo. Esse Deus extraordinário.